Bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. Em nome da Tinta da China, quero agradecer a vossa presença. Estamos aqui para apresentar o livro Rock Rendezvous, uma história em imagens, coordenado por Luís Carlos Amaro, e que é, para quem não o conhece, um exercício de rock and roll e nostalgia, não é? Um bocadinho. Eu não conheci o Rock Rendezvous, mas já fiquei a conhecer um bocadinho melhor por estas imagens e por estas histórias que aqui partilham. Aqui comigo, para falar um bocadinho sobre este livro, temos a Ana Cristina Ferrão, que escreveu um texto do livro, a Céu Guarda, que é autora de algumas das fotografias, o Henrique Amar, que é um padrinho, posso chamar assim, de tudo isto, e também autor da Tinta da China, e o Luís Carlos, para falar do trabalho que teve a juntar isto tudo e a concretizar este projeto. Passo desde já a palavra então à Ana Cristina. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu hoje estou aqui num papel um bocadinho diferente. Nas várias sessões que o Luís Carlos teve a amabilidade de me convidar, eu estive sempre como entrevistada, e o Henrique é que esteve neste papel de moderador. Eu penso que nós devemos fazer aqui uma conversa aberta, inclusive ao público, até porque vemos aqui caras de pessoas que frequentaram o Rock Rendezvous. O que é engraçado neste livro de uma história é que há muitas histórias do Rock Rendezvous, mas de qualquer modo, para manter a formalidade, o formalismo da sessão, eu trouxe um conjunto de perguntas para cada uma das pessoas que estão a partilhar aqui esta mesa redonda, embora nós estejamos um pouquinho ovais, mas isto é aquela deformação rock and roll, não é? E vou começar pela pessoa que tem sido o mentor de manter viva esta chama do Rock Rendezvous. E de facto, quando falamos do Luís Carlos, para além da sua parte profissional, que naturalmente é louvável e laureada também, temos nele uma pessoa que em 2010 lança um documentário a par do Ricardo Espírito Santo, em que vai recuperar esta sala mítica, tal catedral do rock que aparece em Lisboa, mas que depois contamina o resto de Portugal. E mais tarde acaba por trazer também o primeiro livro sobre o Rock Rendezvous, trazendo uma história em imagens com um conjunto de fotógrafos que vocês, se não viram ainda o livro, é bom que vejam, porque na realidade captaram a essência dos músicos que por lá passaram. A minha pergunta para ti, e porque tu disseste, Ana, faz uma pergunta para cada um e depois nós começamos todos, a conversa espalha e ateia. Então a minha pergunta é simples. Volta a meados dos anos 80, estás na faculdade, és um rapaz ativo e tocas numa banda, correto? Diz-me qual era a emoção que te assaltava quando te imaginavas um dia a pisar o palco do Rock Rendezvous? Ah, bom! Sim. Olá a todos. Indo um pouco atrás nesse período, eu consigo me recordar para um jovem que ensaiava em casa dos pais, ser selecionado para o seu grupo e ir tocar, no caso, no segundo concurso do Rock Rendezvous. Já em si era uma conquista imensa. Ter uma música gravada depois no álbum que é feito pela editora A Dança do Som, que o Rock Rendezvous também tinha, foi uma alegria maior. E depois ouvir essa música no programa No Som da Frente do António Sérgio, então foi uma sequência fantástica. E eu acho que é um pouco isso que naquela altura uma geração acabava por sentir de ir àquele espaço tocar. Havia ali uma certa magia. Sentíamos que de facto estava ali a acontecer alguma coisa e o nosso trabalho estava a ser bem tratado, estávamos a tocar num palco com bom equipamento, estávamos a ter uma audiência que eram de outros músicos, de pessoas, de editoras, de jornalistas, e havia de facto um reconhecimento que de outra forma não conseguíamos ter, porque na altura, para poder tocar, eu recordo que organizávamos concertos
na faculdade, ou na cantina de Económicas. Uma vez o Festa organizou na sala de convívio do ISPTE. E pronto, eram umas oportunidades que nós tínhamos. De repente, termos um espaço com aquelas condições ajudou a dignificar, no fundo, a nossa atuação e o nosso trabalho. E para nós era um marco imenso, era quase como uma bênção que nos abria as portas para poder ir tocar a outros locais, a outros espaços. Acabou por ser essa tua, ao fim e ao cabo, magia que permanece em ti, que te faz fazer o primeiro documentário. Sim. Havia uma... Na altura, quando tive a oportunidade de ver o espólio fotográfico, no caso do Peter Machado, e de redescobrir, de encontrar aquela memória, achei que havia ali uma história que merecia ser contada. E na altura, aquilo que se proporcionou fazer o documentário, com a realização do Ricardo Espírito Santo, que também tocou no Rock Rendezvous e que aderiu a essa ideia com um imenso entusiasmo, e eu senti que assim conseguíamos chegar lá. E de facto, cada vez que falava com alguém para participar aí, que tinha passado por lá, sentia-se que havia uma adesão imensa e que havia muitas vezes até uma comoção e uma alegria imensa de voltar e de lembrar aquele período. E portanto houve um conjunto imenso de histórias que foi possível partilhar no documentário com os mais variados intérpretes que passaram. Esse documentário sai em 2010, portanto 20 anos depois do Rock Rendezvous ter fechado, e quando acaba o documentário, este homem, que acaba por ser o coordenador que põe de pé este livro que nós temos aqui, que estamos a apresentar, não fica satisfeito. Há logo uma insatisfação, porque meses depois tu começaste-me a falar, eu vou fazer um livro. E portanto esta história deste livro tem praticamente 10 ou 12 anos, digo eu, ou mais. Sim, há quase ali uma sequência lógica, porque ao ver o documentário basicamente é baseado em material de imagem, são sobretudo fotografias, porque o vídeo não era uma coisa tão natural de se fazer nos anos 80. E essa sequência de fotografias que iam aparecendo no documentário, incluíam também fotografias, estou a lembrar, do Álvaro Rosendo e do Pedro Lopes, não tinham um tempo, mereciam um outro tempo de leitura, uma coisa mais demorada. E fazia sentido, de facto, um livro em que pudéssemos, e cada um fazer um pouco da sua história, porque cada daquelas imagens, no fundo, faz cada uma das pessoas que a vê, vai se lembrar de uma história qualquer, que é direta ou indiretamente ligada àquela imagem. De facto, havia uma riqueza que estava em cada uma dessas fotografias, que o documentário não dava espaço para isso. E a partir daí surge a ideia do livro, e aí alargou-se a outros fotógrafos, ao Rui Vasco, à Sr. Guarda, que está aqui connosco, ao Fred Thompson, que também era um espectador muito assíduo do Rock Rendezvous, ao José Faísca, que na altura ia lá muitas vezes também porque tinha um programa de rádio na Rádio Universidade de Tejo, e escrevia também para alguns jornais daquele período, musicais, o LP e outros. E durante esse período foi um período bastante demorado, mas é que ajudou a solidificar a ideia e fazendo um pouco esse trabalho dessa seleção, que no final que acaba por ter um final feliz, porque vem acompanhado de um prefácio lindíssimo que a Ana Cristina teve a gentileza e a amabilidade de escrever, de um outro texto do Pedro Félix, que não está cá hoje porque se está a casar. Bom, tu corre no rol tem destas coisas, não é? Há sempre um casamento. E pronto, e ao mesmo tempo também teve aquela feliz coincidência de coincidir, acabou por coincidir com os 50 anos do 25 de Abril. E na realidade o Rock Rendezvous tem muito
é também em si um espaço que só existe o 25 de Abril, e acaba, lembro-me de uma expressão que o Rui Vasco teve numa última entrevista. No fundo, o Rock Rendezvous também era um espaço de liberdade. E no fundo, foi essa conjunção de aspectos que levaram, olha, saiu agora, e não queria também deixar de passar a oportunidade, acho que aqui na Feira do Livro faz sentido também de agradecer à Tinta da China a oportunidade da edição deste livro. Eu ia passar agora à Céu, que está aqui connosco. A Céu era uma menina quando o Rock Rendezvous abriu. Estávamos há pouco aqui a fazer uma cronologia. A Céu devia ter na altura 19, 20 anos, eu tinha 23, portanto, e só mais tarde é que acaba por vir fotografar, porque nós sabemos que o Rock Rendezvous abriu com o Rui Vasco como residente. Depois temos um segundo residente, que é o Peter Machado, e depois temos alguns fotógrafos que passam por lá. O que é fabuloso na parte em que vocês vão ver a componente da Céu Guarda é que a Céu retrata aquilo de uma forma jornalística, que é uma maneira de fotografar com uma emoção diferente do que aquilo que nós depois vimos no Álvaro, que tem uma profundidade sobre o alvo do seu objeto de fotografia, e a Céu fotografa aquilo de uma forma mais, eu diria, mais feminina, por um lado, que também é importante, e essa era uma das perguntas que eu tinha para fazer, num meio que ainda era essencialmente masculino, porque era, numa sala que primava por ter uma maioria de homens, eu estava lá também, mas nem eu nem ela éramos na maioria, nunca fomos. Como é que tu te sentias e qual era a vontade que tu tinhas? Bom, teve várias fases. A primeira fase foi eu ia para lá porque os meus amigos eram músicos e portanto ia com eles e acompanhava-os e fotografava, porque estava a começar a fotografar naquela altura, mas sem o intuito de vir a ser fotógrafa, ou porque estava a estudar pintura e ainda não tinha certezas do que queria fazer, mas fotografava muito, se calhar até mais do que depois. A segunda fase já é a trabalhar para um jornal, então para o LP. Então com o LP as coisas mudam muito porque aí vou em trabalho. E já é muito imaturo, não sabia como fazer, então eu encontrei uma maneira de fazer. O que é que era complicado? É que de facto não era muito fácil para uma rapariga chegar ali e tentar fotografar. Não havia propriamente um espaço não havia o fosso, que mais tarde veio a haver para fotógrafos, não é? Portanto, podíamos estar ali à vontade, não é? Quase em cima do palco ou até atrás do palco, mas era muito difícil em relação às vezes com esse mundo masculino, não é? Porque éramos jovens, porque éramos poucas raparigas, porque éramos imaturas e porque tínhamos que fotografar, não é? Quer dizer, no meu caso não havia mais nenhuma rapariga que eu me lembro a fotografar naquela altura em trabalho. Portanto, eu tinha que conseguir fazer aquelas imagens com muita dificuldade, porque estávamos na era da grande liberdade, mas a liberdade vinha dentro do palco e de fora do palco, e portanto aquela relação às vezes era muito complicada, de não ter que fugir a correr para não levar com alguma coisa em cima, com um tomate, ou com um sumo de tomate, ou qualquer coisa do género, da geração pós-punk, e isso às vezes era complicado, e depois também voltar para casa, porque era difícil e perigoso voltar para casa, mas pronto, quer dizer, não foi muito complicado para mim, porque eu adorava aquele sítio, e portanto para mim era fantástico poder estar ali, era um privilégio, não é? Tu fotografaste também para o Independente ou nunca fotografaste Rock Rendezvous para o Independente? Quando trabalhaste como fotógrafo? Não, porque o Independente vai surgir em 88, o Álvaro Rezende é que estava lá, eu só entrei em 89, no fim, e já não voltei ao Rock Rendezvous para fotografar para o Independente. E nunca fotografaste para o Independente? Rock Rendezvous? Blitz? Ok, então a outra questão, a primeira vez que eu publico uma fotografia é no Blitz, os Marifes da com o Filipe Meireles, é a primeira vez que publico, pronto, e aí decidi eu quero fotografar música, naquela altura, não é? Claro. Qual é que era a reação da imprensa não musical, e aí é um bocadinho aquilo que eu vos coloco aqui ao Álvaro,
A imprensa musical, naturalmente, vive de ter fotografias das bandas que tocam, de ter uma reportagem do acontecimento e tudo isso. A imprensa não musical, por exemplo, que é o nosso caso como independente, como é que eles se relacionam, por exemplo, com a sala? Vocês que estavam por dentro, conseguem ter essa sensibilidade de nos dizer, não, era uma sala que sim, que era frequentável, que se publicitavam os eventos, ou pura e simplesmente a imprensa não musical da época ignorava a existência do Rock Rendezvous e essa manifestação. Estou a perguntar a ti e à Cel, porque vocês são os únicos que nos podem dar essa informação. Precisas do microfone, queres falar? Se calhar ias vir para o pé de nós, traz a cadeira e faz o palco. Isto é uma invasão de palco, não faz mal. Alô? Alô? Não, pá, eu não ia ao Rock. Eu não ia ao Rock Rendezvous em Carvalho. Nunca fui. Não, mas quando estavas no Independente, por exemplo, era algo que se falasse, a sala? Não. Por simplesmente as pessoas ignoravam? Não, o Independente não. No Blitz sim, era. Óbvio, mas fazia parte, não é? Faz parte, claro, como é o Mas o Independente era como o Rock Rendezvous, era um círculo fechado, era um circuito. Tudo aquilo era muito. Não era uma coisa muito social. Hoje em dia a gente sabe que se for a um bar ou uma sala de espetáculos, tudo isso tem uma repercussão e uma capacidade de divulgação completamente diferente da época. Nós ali não havia Facebook, nem telemóveis, aquilo era tudo muito passa-palavra, umas fotocópias coladas assim numas paredes meio duvidosas, era o que havia, não é? A gente ia sabendo uns pelos outros. Aliás, quando íamos ao Rock Rendezvous, quem é que lá estava? Eram os músicos que não tocavam a ver os músicos a tocar. Grande parte das vezes, exato, claro. Exato, era isso. Os amigos. Os amigos, exato, os amigos todos. Era isso, eu ia lá. Nunca pensei em ir lá em trabalho. Pois, e nunca foste, não é? Tu foste em trabalho, obviamente, não é? Acabei por usar. E depois, quando tinhas liberdade para escolher as tuas fotos, para Tinha, publicar? sim, sempre. Eu sempre escolhi, sim. Eu tinha uma diretora chamada Manela Paraíso, toda a gente deve conhecer, claro. absolutamente fantástica, e tinha o João Peste como colega no LP, e fazíamos o jornal juntos, era uma experiência muito, muito engraçada, e a Manela Paraíso nunca escolheu nada por mim, não foi ela, a decisão era sempre minha, e isso era maravilhoso, por isso é que eu gostava, não é? Há duas fotos que foram escolhidas, eu não sei se foste tu que as escolheste ou não. Eu já da outra vez também mostrei ao Álvaro as que eu achei mais marcantes. Esta do Farinha Master, eu acho esta foto extraordinária, conheci do Farinha como conheço. E a outra foto da Cel que me marcou muito neste livro, porque é o que disse um pouco o Luís, este livro é um livro para se ir digerindo, não é um livro para se ler de uma vez, não é um romance. Isto são muitos romances de muitas vidas que passaram por aqui, umas com uns desfechos mais successful, como diziam os nossos amigos anglófonos, portanto, com mais êxito, outras talvez com menos, mas esta foto de uma altura do João Cabeleira muito, muito especial, eu acho que é uma foto em qualquer ponto. Eu adoro esta foto. Eu só vi esta fotografia muitos anos depois. Esta foto quando comecei à procura dos meus arquivos, é que encontrei esta fotografia e disse, mas eu fiz isto. Isto é a gravação do cerco e fomos todos para lá uma tarde de sábado, claro, do meio da semana, já nem me lembro quando é que isto foi, e podemos lá fotografar. Há imensas, esta é a única que está no livro, mas há imensas desta gravação. E pronto, e de repente encontrei aqui o João Cabeleira super isolado na sala e disse, esta fotografia tão incrível que eu fiz, porque às vezes não sabemos o que fazemos, não é? E quando vamos ver o arquivo encontramos coisas que nem nos lembramos que alguma vez tínhamos feito. E aquilo que eu publicava naquela altura é aquilo que eu não publicaria hoje. Eu hoje publicaria outra coisa, claro. Eu estava há muitos anos, claramente. Tu num trabalho que fizeste em 2012, falaste nisso exatamente numa entrevista que fizeste. O que eu escolhi no passado não seriam as minhas escolhas hoje. Esta do Farinha, eu nunca tinha visto.
Eu a que publiquei para o LP não tem nada a ver com esta. Aliás, o Luís Carlos sabe qual é a outra que eu também a mandei. Acho que era esta. Portanto, muda tudo. O Álvaro tem a mesma situação, ou antes o Álvaro revelou determinados filmes que nunca tinham sido revelados para... Não é bem assim, eu na altura fazia provas de contato. Ok. Assim, a gente revelou os filmes, pega aquilo tudo muito pequenininho. Depois quando são coisas com luzes diferentes, algumas ficam completamente escurecidas ou clareadas e a gente não consegue ver. Por isso, a gente olha para aquilo e olha, vai esta, pronto. E depois, passados uns anos, agora que eu consigo digitalizar e ver tudo com bastante atenção, aparecem muitas coisas que eu também nunca tinha visto. Estou com uma cena, estou radiante com quem era este gajo que fazia estas fotografias, tinha jeito, pá. E diz-me uma coisa, tu fotografavas com flash ou sem flash? É que é outra questão que o Henrique já veio com flash. Nunca. Portanto, não. tu és do time Nós somos Álvaro, do time, não é? não, Álvaro, que é sem anti-flash. Não, somos do time anti-flash. Somos do time que não usava flash na altura. Não, era grave ambiente, porque o flash depois era outra coisa, não é? É outra particularidade. O Peter e o Rui fotografam com flash, não é? Sempre. Henrique. E então, e como foi a tua relação com os fotógrafos? Eu já vou ao Henrique, porque o Henrique tem o fecho, não é? E o fecho vai ser duro para o Henrique. Como é a tua relação com os fotógrafos? Como é que tu escolhes? Porquê é que encontraste estes? Sei lá, uma pergunta. Por que não um Carlos Didelin? Não, quando estes foram os fotógrafos que eu fui também trabalhava na altura, não é? Sim. Um bocadinho. Havia uns fotógrafos que eu conhecia e houve outros que vinha conhecer, que me deram o contacto. Com certeza que há outros, nomeadamente acho que o Santa Bárbara que trabalhava no set, a Ventura também devia ter um bom catálogo de fotografias, mas houve pessoas que eu não consegui, quase não consegui chegar. E por outro lado havia uma questão que estavas aqui agora a falar, que tem a ver com muitas das fotografias, quer do Céu, quer do Álvaro, e do Rui também, do Rui Vasco. São fotografias que muitas foram quase redescobertas agora, passado estes anos. E até acabaram por ter um outro valor que na altura não se tinha, se calhar se tinha dado, e que agora ganharam esse espaço. E acabaram por ser as fotografias selecionadas. E eu recordo-me de muitas delas que o Rui Vasco me ia mostrando, uma sessão num restaurante onde ele estava a mostrar no computador aquilo que tinha descoberto, e cada uma daquelas imagens trazia sempre a história, ele recordava sempre de uma história qualquer, que direta ou indiretamente estava sempre associada àquela fotografia. Portanto foi muito interessante essa redescoberta que os fotógrafos tiveram e pronto, eu também obviamente a ver todo esse catálogo. Por outro lado, também há aqui uma questão que foi, no final, tentei que não fosse apenas um rol de grupos que passaram pelo palco do Rock Rendezvous, mas que também tivéssemos um pouco imagens do ambiente que rodeava o Rock Rendezvous, desde o bar, à entrada, ao público, à casa de banho, os camarins, não é? Tentámos apanhar e rever os vários ambientes que o Rock Rendezvous tinha. E sobretudo também tem a ver muito com uma relação especial que havia do público com a banda. O palco estava a uma altura muito pequena, a relação com o público era direta. Na altura, se alguém não gostava de alguma coisa que estava a tocar, não se excluía de mostrar a sua insatisfação das mais variadas formas. E, portanto, havia sempre ali um contacto muito íntimo e intenso entre o público e a banda. E acho que é uma das características que o Rock Rendezvous tinha, era dessa riqueza. Porque muitas vezes também o público eram músicos, uma pessoa podia estar no palco, podia estar a ver um espetáculo e havia ali uma relação muito intensa que se criava
e que tentei, no fundo, talvez tivéssemos imagens que fizessem reviver todo esse período. A minha pergunta agora é para o Henrique. Eu escrevi um textinho para o Henrique. Não sei se leio, mas acho que sim, acho que vou ler. Acho que nunca lhe fiz uma declaração destas, portanto acho que é a altura. Portanto, muito mais jovem que qualquer um de nós, é orgulhoso proprietário de uma cadeira do Rock Rendezvous, é realizador de rádio, vocês sabem todos, mas mais que isso é um eterno guerreiro por dar luta a esta sociedade acomodada e conseguir dar palco e voz a banda de artistas portugueses. Foi curador da exposição no Teatro das Avenidas. Henrique, o Rock Rendezvous, para além da aura romântica que deveria ter na tua adolescência, agora 34 anos depois, se fizeres um look back, o que significa o Rock Rendezvous? Significa... Obrigado. Significa o projeto certo, não é? O teto certo na altura certa. E este livro tem uma virtude que vocês falaram, que é o facto de existir está a ajudar, e o que as pessoas falam, a reabilitar memórias. Portanto, o facto deste existir vai fazer com que outras visões vão existir, não é? Outras pessoas vão novamente aos seus arquivos, o Didelé, o próprio Daniel, outro dia em conversa na Tinta da China, Daniel Balfux também tem fotografias de Rock Rendezvous. Portanto, mas chegámos a elas porque o Luís, 34 anos depois do Rock Rendezvous fechar, reabilitou e transformou num livro a sua ideia. Aquilo para mim tinha... A primeira vez que eu entrei no Rock Rendezvous, eu não tinha idade para lá entrar à noite. E então, eu passava muito tempo em casa sozinho, os meus pais trabalhavam, eu sou filho único, e um dia, às 3 da tarde, um dia que eu não tinha aulas, meti-me no comboio, eu vivia na linha de Sintra, e fui tocar ao Rock Rendezvous, tocar à porta às 3 ou 4 da tarde. E quem me veio abrir a porta foi o Zé Diogo, portanto, uma das pessoas que lá trabalhava. E eu disse, olha, eu não tenho idade para entrar aqui à noite, por acaso até acho que podia entrar, porque um ano depois estava lá, também não tinha idade e entrei. Mas gostava muito de viver aquilo que eu vejo expressado nos jornais que o meu pai trazia para casa, seja fosse a Capital, o Portugal Hoje, o Blitz tinha acabado de começar. Portanto, eu queria muito vivenciar aquele sítio. E o Zé Diogo fez-me essa visita guiada pelo espaço. Portanto, a primeira vez que eu entro no Rock Rendezvous é para ver o Rock Rendezvous. Não havia música nesse dia. Esta distância, e há outra grande virtude que eu acho, mas isto somos nós a pensar 34 anos depois, que é a capacidade, e eu acho que já falámos numa das últimas conversas que fizemos, o Rock Rendezvous abriu em dezembro de 80. Portanto, para abrir em dezembro de 80, alguém teve que pensar que queria fazer um clube de rock em 1978 ou 79. Tiveram que existir obras, tiveram que pôr aquilo em pé. E em 78 e 79 não havia Rui Veloso. Os UHF eram pequeninos, os chutes mais pequeninos eram, e tudo era pequeno. O que era grande eram os tantra, portanto não havia... Havia uma pessoa que queria fazer um clube de rock, mas não tinha matéria-prima ainda, portanto... A conjuntura, como se diz, o contexto, modificou-se totalmente em 1980. Portanto, eu acho uma ideia, uma belíssima ideia, de um risco, de uma visão, de um pioneirismo incrível da parte do Mário Guia, que foi a pessoa que construiu e iniciou o Rock Rendezvous, querer fazer um sítio daqueles. Portanto, e não há sequer uma lógica comercial, não é aquilo que nós pensamos hoje. Há aqui um vazio de mercado e eu vou ocupar o vazio. Não havia mercado. Portanto, nós não sabíamos fazer nada. As bandas... um vazio de palco, não é? Para as pessoas que estavam nas garagens como... A vontade era fazer um palco. Portanto, nós, o público, se calhar estávamos a aprender a ser público, as bandas estavam a aprender a tocar e a ser bandas. O Rock Rendezvous estava a aprender a ser um clube de rock,
os jornais estavam a aprender a escrever sobre música elétrica, os fotógrafos estavam a aprender a tirar fotografias. Portanto, em 1980, eu acho que na sociedade portuguesa estávamos todos a aprender a ser qualquer coisa. E neste caso, o que eu acho, e ainda hoje tiro o chapéu, mas estamos a pensar, isto é uma visão um bocado com essa distância histórica. O Mário Guia podia ter querido fazer qualquer coisa, por que não abrir uma hamburgueria, uma pastelaria, uma oficina, um gabinete, uma coisa qualquer. Agora, em 1979 ou 78, querer fazer um clube de rock em Lisboa é obra. Portanto, o que eu devo àquilo, além de ter visto alguns espetáculos, se calhar ajudou-me, mas não posso isolar o Rock Rendezvous, não é? O António Sérgio, o Rui Pego, o Luís Filipe Barros, o Blitz, enfim, o Pita, o Rock Rendezvous, a música dos Chutes, a música do GNR, a música deles, sem ser tocada ao vivo, os Meire Fedada, enfim, se calhar moldaram-me o gosto, se calhar transformaram aquilo que eu sou hoje profissionalmente, não é? Poder ser locutor de rádio ou realizador de rádio, devo muito a esse somatório de componentes onde o Rock Rendezvous ocupa um lugar importante. Mas esse pioneirismo do Rock Rendezvous, essa vontade de dar palco, de dar espaço, é algo que está muito entranhado em ti relativamente à música portuguesa, não está? Não sente isso? Sim. É os novos talentos da FNAC. É agora esta parceria ao fim e ao cabo Mas sabes com a Tinta da China, que é um trabalho notável. Antes há um fosso enorme entre o Massírio Alvim com uma coleção Rei Lagarto e agora eu estou aqui a falar só em opinião pessoal, não tenho nenhuma relação com a Tinta da China, mas há aqui na Tinta da China um germenzinho de aparecer uma nova Rei Lagarto. Aqui há um quê editorial de fazer uma coisa sobre bilhetes. Este agora acaba por ser na mesma editora e isto dá-nos assim um bocadinho aquele alento, vai aparecer alguma coisa proximamente, o que será que vai aparecer? Para se fazer estás um pouquinho ligado a isso, não é? Neste percurso, começaste nos bilhetes, é agora isto. Eu acho que sou um bocadinho egoísta. Sou um bocadinho egoísta na base de eu trabalho coisas que quero para mim. Às vezes não penso nos outros possíveis interessados, não é? Eu tinha, era tão giro a ver um livro com bilhetes de concertos. Ok, tenho aqui alguns, vou juntar outros, portanto eu faço aquilo um bocado para, entre aspas, para manter a minha memória. Quando o Luís apareceu com esta ideia, disse, vou-te levar a quem de direito para te ajudar a... Porquê? Porque eu também queria ter este livro na mão. Portanto, isto é sempre um bocadinho egoísta. E eu acho que há aqui uma memória, nós vivemos num país e foi muito interessante quando fizemos a exposição lá no Teatro das Avenidas, com algumas destas fotografias, que ao mesmo tempo no Museu da Cidade havia e estava a acabar uma exposição de fotografias do Luís Pavão e que eram contemporâneas. Só que o Luís Pavão fotografou e cartografou o Bairro Alto, as tabernas, uma certa movida, uma outra Lisboa. E havia esta Lisboa captada por estes 7 fotógrafos noutro ponto. Portanto, fotografias, diria, na mesma janela temporal, a mostrarem uma cidade completamente diferente. Uma cidade das casas de fado, das tabernas do Bairro Alto e uma cidade elétrica, não é? Com outro tipo de criatividade e outro tipo de pensamento que estas pessoas conseguiram pôr no livro. E o que eu acho também é que às vezes há uma certa vontade em tornar público, colocar na espuma dos dias uma certa memória, sei lá, do ponto de vista social e político, documentação sobre o 25 de Abril, documentação... Mas há um lado, diria, cultural que continua invisível. Portanto, essa ideia de música elétrica que se foi fazendo em Portugal nos últimos 50 anos ainda está um pouco invisível. E são pequenos testemunhos e eu gosto de contribuir, se puder contribuir, para que, por um lado, mostrar o que é que está a acontecer no Portugal contemporâneo. É isso que eu faço na rádio diariamente. Mas depois sinto uma falta, que é, eu não vivo só... Onde é que está a nossa história, não é?
eu não vivo só do presente, não é? E gosto muito daquilo que me marcou a mim e marcou a outras pessoas e que está muito no passado. Então eu gosto sempre de viver, não é aquela nostalgia pura de só viver no passado, nem é aquela vontade muito louca de viver só o presente, não é? Gosto de... Então vou equilibrando o meu dia com essas viagens no tempo entre o que está a acontecer hoje e o que aconteceu noutros tempos, que foi, acho eu, muito importante. Se tivermos mais 5 minutos, temos. Acho que estou no tempo, não é? Tenho mais 5 minutos. Eu passava o microfone a alguém do público que quisesse fazer alguma pergunta, a alguns dos convidados que temos aqui, o Luís Carlos, o Fel Guarda, o Álvaro, o Henrique. Alguma história que queiram partilhar do Rock Rendezvous? Hoje é permitido dizer tudo, portanto podem-se partilhar as histórias mais estranhas. Ou o Gaddafi vai-se embora, não vai fazer nenhuma pergunta? Bom, então se ninguém quer contar história nenhuma, eu vou pedir à Céu que conte uma história que tenha passado lá que ela se recorde, que seja marcante. Não. É só para não ser sempre eu a contar histórias, não sinto-me velhinha. Olha, as histórias são muitas, eu tenho muita dificuldade em enumerá-las todas aqui. Pode ser um mix, Há aquela coisas história... que se misturam, não é? Sim, até na memória se misturam, não é? Mas há aquela história que o Luís fez, quis pôr aquelas imagens dos Mão Morta, daquele dia em que o Adolfo se cortou. Cortou o pé. Quer dizer, hoje é muito falado, mas naquela altura não fazia a mínima ideia o que é que ia acontecer, não é? E fiquei em estado de choque, não é? E pensei, mas eu vou fotografar isto, mas isto é horrível. E fiquei muito preocupada, se eu estava bem, se era melhor ajudá-lo. Fiquei mais preocupada que ele, não é? Mas toda a gente continuou como nada se passasse, ao mesmo tempo muito preocupados se ele tinha que ir para o hospital. Pronto, foi assim uma história marcante para as pessoas que estavam a fotografar. E teve que ir, não é? E foi no início, teve até ao fim, com a perna a escorrer sangue. Ele fez um corte, para quem não estava lá, pronto, era uma performance, ele fez um pequeno corte na perna, mas ele foi maior que o que devia ser, falhou. Basicamente a performance era com uma faca e era suposto ele brandir a faca em vários momentos e eventualmente ligeiramente cortar a perna ou a mão ou uma coisa qualquer para dar aquele ar assim um bocadinho. Não, tinha a ver com o simbolismo da sua música. Só que com o movimento, como nós às vezes em casa também fazemos, a faca entrou mesmo fundo e cortou mais, não é? E portanto aquilo começou a esguichar sangue. Há um pormenor, é que a banda estava toda de calções. É que não havia não estavam a tocar com calças de ganga, nem com calças de napa. Eles estavam todos de calções. Os Mão Morta foram, eu era miúdo, não é? Fui ver esse espetáculo e estavam todos com, eu até achei, o que é isto? Estavam todos de sapatos, meias, calções e umas t-shirts que o baterista tinha pintado, portanto eles estavam uniformizados. Portanto, quando ele passou com a lâmina, não passou por cima do tecido, passou da pele. Só para complementar, vou só contar essa história muito rápida que tem a ver com esta. Na minha rua também, e às vezes os meus colegas não queriam vir para Lisboa, eu vinha sozinho. E entretanto, um vizinho meu pediu se o filho, o Tosé, o Tosé devia ter 14 anos. E ele disse, o Tosé pediu, sabe que tu vais a um concerto, não te importas de levar o Tosé, pela primeira vez ele vai a um concerto. E eu, tá, tudo bem, não se preocupe, sim, claro, leva o seu filho. E lá fomos os dois ver o concerto. Este concerto foi em 86, 87, 16, 17 anos. E o Tosé com 14. E lá fomos para o Rock Rendezvous, cheio, íamos cá para cima, ver o espetáculo, Mão Morta. Acontece isto. E eu disse, olha, Tosé, não vais contar. Não contas nada. Não contas ao teu pai, senão não voltas a sair de casa, claro. Foi um concerto em que o vocalista corta a pele. Agora também conto uma pequenina história, muito pequenina, que é assim.
O 1º de agosto ao vivo dos Chutes e Pontapés no Rock Rendezvous. Eu entro na sala, eu estive lá nos bastidores com eles, depois venho espreitar a sala ao público, vir a máquina para o público e ter 3 fotografias ao público. Passado 35 anos, estou a falar com um gajo que diz que adorava o Rock Rendezvous, que ia falar muito miúdo, e quem é que a gente vê na primeira fila ali encostado ao palco? Caraca, Luís, e tu? Tens alguma história? Eu acho que tu podias depois também contar a história das jovens raparigas que nas matinés ou lança-chamas iam ao Rock Rendezvous. Mas Queres contar uma história? Não. Tu ias, pois, tu ias. Não, conto muito uma história que o Rui Pregal da Cunha dos Heróis do Mar conta de quando foi do primeiro concerto que eles fizeram lá no Rock Rendezvous. Foi um concerto que havia muita polémica à volta. O set dizia que os Heróis do Mar eram uma banda fascista. Estamos a falar do 25 de novembro. E eles estão a tocar e a meio do concerto havia a dúvida, há concerto, não há concerto, mas o concerto começou e aparece um polícia. Está o completamente cheio, com imensas pessoas cá fora que não conseguiram entrar. Aparece um polícia no palco e pronto, eles param de tocar. O que é que se passa? Bom, afinal não vão acabar com o concerto. E ele dirige-se ao palco, vai ao microfone e pedimos ao senhor que tem o carro com a matrícula X para favor de ir retirar porque está a perturbar o trânsito. E pronto, a coisa foi só por aí e o concerto obviamente continuou. Bom, havia 2 tipos de sessões da parte da tarde, portanto as matinés ao fim de semana no Rock Rendezvous. Umas delas eram feitas por um grupo chamado Metal Army e outras eram feitas por um outro, vamos lhe chamar, grupo, porque na altura havia ali umas dissidências, não ao nosso nível, meu e do António Sérgio, porque nós fazíamos rádio não, mas que era o Lança-Chamas, que fazia uma sessão ao vivo também, salvo erro, ao domingo às 3 ou 4 da tarde. O que era engraçado nessas sessões, para além do caricato de hoje em dia, imaginarem que nós começávamos a sessão exibindo vídeos dos Van Halen em VHS, e que era o delírio dos rapazes que lá estavam, nomeadamente, mas das raparigas também, um vídeo que tinha umas meninas que desfilavam em biquíni, portanto imaginem a ingenuidade de gente entre os 14 e os 20 e tais que se babavam por um vídeo em que se via pura e simplesmente 7 ou 8 raparigas numa passarela a desfilarem de fato de banho, quem estavam de biquíni, não mesmo que estavam de algo, mas estavam até de fato de banho. Podem recuperar esse vídeo, que o vídeo é hilariante. Mas aquilo abria e era sempre um sucesso, os miúdos gritavam, davam saltos, tu recordas, estavas lá também. O que era engraçado era que a maioria das raparigas que iam, isto um bocadinho no contexto da liberdade que o Rock Rendezvous trouxe à sociedade portuguesa, nomeadamente a nós que éramos jovens mulheres e que tínhamos tido as mães numa sociedade muito patriarcal, muito bafienta. As mulheres não podiam entrar num clube sozinhas, as mulheres não podiam sair do país sozinhas. A minha mãe tinha o passaporte com o meu pai tinha o passaporte e anexava a mamã e anexava a filhinha. Portanto, isto não era assim. Pronto. E quando às vezes estamos com pessoas mais novas no público, as pessoas olham para mim e dizem assim, mas porquê? Então, quando se entrava uma mulher sozinha num clube, das duas uma, ou tinha aqui com um homem ao lado, ou então o clube não era muito bem frequentado porque a senhora ia lá fazer qualquer coisa que não era normal. Mas no Rock Rendezvous, como o objetivo era que aquilo fosse um clube de rock, as pessoas pagavam para entrar. E tanto pagava a rapariga como pagava o rapaz. O que nos dava aqui uma democracia de acesso ao entretenimento que não era muito vulgar nas outras casas em Lisboa, nomeadamente as casas de fado do Rui Pavão, do Luís Pavão, no bairro Alto, que era um bairro onde uma mulher sozinha, e tu lembras-te, era uma menina de mau comportamento, suspeita, de má fama, se algum amigo da família visse e contasse era uma chatice, portanto tínhamos essa situação. Então, as meninas que iam para as sessões do metal
iam vestidas normalmente, portanto com as suas calças de ganga, com as suas camisinhas. Na altura a t-shirt era muito raro, havia uma t-shirt, nós pintávamos as t-shirts, tenho t-shirts pintadas, até tenho uma muito gira pintada de Bronski Beat. Na altura eu adorei os Bronski Beat e fiz uma t-shirt dos Bronski Beat, que tinha estado a dançar no Trumps de Bronski Beat, completamente alucinada. Mas isto para dizer, as meninas levavam os fatinhos de metal, portanto as sainhas de cabedal, os topzinhos assim um bocadinho mais ousados e tudo, num saquinho de plástico, subiam à zona onde no Rock Rendezvous era feito o DJ, onde o Pita estava, e que tinha ao lado uma salinha que era uma espécie de um armazém. E vinham ter comigo e pediam-me assim: olha, posso me vestir? Porque tinham medo de ir à casa de banho, o que também é natural, nomeadamente porque as casas de banho do Rock Rendezvous, ainda no outro dia tivemos com o Alexandre Belo de Moraes, não é? Não tinham fecho, não é? Por problemas de drogas, problemas de fazerem coisas por eles próprias, e então os gerentes e os seguranças das casas de banho não tinham fecho. Então as miúdas iam lá acima, vestiam-se, deixavam os saquinhos de plástico, portanto aquilo parecia uma espécie de um balneário do liceu, com os saquinhos todos, com a roupinha para sair e depois de acabar a sessão, subiam outra vez as escadas, posso-me vestir outra vez. Portanto, isto é uma das cenas mais caricatas que eu penso que aconteceram e que eu presenciei, de um crescimento da afirmação de ser mulher, não é? E da dificuldade. Recordem-se, nessa altura não havia tatuagens, nomeadamente em mulheres. As tatuagens até dos homens eram da tropa, era amor de mãe e a gola de 64 ou a gola de 68. Estou aqui nas senhoras a rir-se, mas é verdade. Portanto, uma tatuagem era uma coisa extraordinária. Portanto, pronto, são algumas memórias hilariantes de um tempo de Rock Rendezvous. Agora, o que é importantíssimo, e agora só para fechar, é reforçar aquilo que o Henrique falou e aquilo que o Luís Carlos tem estado a fazer, que é o pioneirismo do Mário Guia ao abrir uma sala destas, que deu palco e condições técnicas, dignidade, espaço e liberdade criativa para que nós possamos estar hoje em 2024 a ter uma explosão de música nacional com a qualidade que temos hoje. Um obrigado ao Luís Carlos, um obrigado ao Henrique, aos fotógrafos que estiveram lá, que estão aqui representados muito bem pela Céu e pelo Álvaro, e à Tinta da China pelo trabalho fabuloso que tem feito nesta preservação de memória. E obrigada à Ana Cristina também por este momento e pelo contributo nos livros. Eu não tenho nenhuma história do Rock Rendezvous, por razões cronológicas, mas tenho uma história do livro Rock Rendezvous, que é um dos nossos autores. Assim que o livro saiu, foi lá a correr porque havia uma fotografia em que ele aparecia em palco, que é o António de Castro Queiro, que é filósofo, um baixista dos Mata-Ratos, precisamente, e chegou lá muito feliz porque disseram-me que havia aqui uma foto em que eu apareço muito jovem e estava todo contente a ver a fotografia. Portanto, também há isto, esta comunicação. Houve alguém que me contactou porque estava numa fotografia em que está o vocalista dos Rungaus da Volga e que está em confronto com essa pessoa e que me contactou porque queria aquela imagem que está lá na exposição. Lá está, as memórias que puxam as memórias, como o Henrique disse. Obrigada mais uma vez e já a agora todos uma vocês. Coisa muito importante, sim. Catarina, deixa-me fazer. Sim, claro. Eu não sou da Tinta da China, mas é com um enorme orgulho que eu sei que vem aí a segunda edição. Portanto, é verdade, é muito bom, já bom está a chegar. Destes ter uma segunda edição. É verdade. Parabéns a todos e sim, é raro e é sempre bom sinal que chega a segunda edição e estamos certos que vai continuar a fazer o seu caminho. A seguir, quem quiser conversar um bocadinho com o Luís e com os envolvidos no livro, vão estar aqui no pavilhão da Tinta da China, que é aqui.